Olá, tudo bom? A gente está começando mais um insight. Como eu havia falado semana passada, essa semana eu vou falar sobre, estou fazendo uma sequência, né? Falei sobre projeção, hoje vai ser sobre facetas, né? As situações de empatia ou não, né? O encontro de facetas, né? E semana que vem pretendo abordar sobre relacionamentos tóxicos, né? Aí fecha essa cadeia, né, de assuntos pertinentes, assim, eu tento fazer agrupamentos, né. Vamos lá. A situação da empatia, eu falei já no programa anterior, no programa de respeito, um programa atrás, derivado do meu programa de televisão. Eu falei sobre empatia ali, né, e eu deixo bem claro, a empatia é o respeito que você tem pela outra pessoa, por se colocar no lugar dela, não necessariamente havendo uma concordância, mas respeitando aquela vivência, trajetória daquela pessoa. Se ela quer assim, daquela forma, os aspectos dela, de vida dela, que sejam respeitados. Agora, deixei bem claro e acho importante salientar, a empatia não pode ser confundida com você abrir mão dos seus valores para alegrar o outro ou para ajudar um outro. Porque se você fizer isso, aí você vai estar pagando um preço muito alto com a tua infelicidade. Nós temos que cuidar, o aspecto de empatia não necessariamente tem que ver ligado ao aspecto do altruísmo. Que eu pretendo falar num programa, você não precisa se aniquilar para auxiliar um outro, e muito menos se esse outro nunca te deu provas de fidelidade. Então a gente tem que ter muito esse cuidado, né? Mas por que facetas, né? O que é empatia, então? É você poder se colocar no lugar do outro. Isso a gente aprende já na primeira aula da minha faculdade, né? A gente tentar entender a dor do outro. Tentar entender, não menosprezar, não debochar, muito menos fazer couro para isso. E expor, então, nem pensar. Por quê? Porque são aspectos íntimos, são aspectos privativos da pessoa. São aspectos privativos, privados, da intimidade do lar, da intimidade daquela família. E que só essa pessoa vai escolher para quem ela vai proferir. Porque é uma coisa dela, é conteúdo dela, é vivência dela, é trajetória de carreira dela. É muito simples a gente saber isso. É só você se colocar no lugar de outra pessoa. Você gostaria que eu chegasse no seu trabalho ou nos seus amigos, porque eu descobri, por exemplo, vamos supor, um diagnóstico teu numa clínica, né? Eu pego o diagnóstico, vou ligar para amigo para avisar alguma coisa. Quem seria eu para fazer isso? Mesmo que fosse amiga, ainda assim não poderia. São conteúdos privados. Passam por aspectos internos dessa pessoa, de subjetividade dela. Bom, mas vamos aos aspectos do encontro de facetas, que é o meu objetivo hoje, né? Nós temos a situação, quem nunca ouviu falar, né? Os senhores já devem ter ouvido falar nisso, naquela situação de empatia gratuita, né? A gente já simpatizou direto com aquela pessoa, a gente já tem essa subjetividade, a gente não sabe de onde. São aspectos inatos, que a subjetividade dessa pessoa dá um match com a subjetividade da outra pessoa. E aí se formam rivalidades, se formam ou casamentos, ou relacionamentos, ou fidelidade, ou cumplicidade. É dessas facetas que se formam isso. Uma pessoa, ela é multifacetada. Ela não estou dizendo personalidade múltipla. Não é isso que eu estou falando. Uma pessoa, ela tem uma postura com os filhos, é quase batendo lado a lado com a questão dos papéis. Ela desempenha uma função com esses filhos.
ela desempenha uma função com o marido, se for casada, ela desempenha outra função e tem outro papel com o trabalho dela, como professora, como não sei o quê. Ela desempenha uma outra função com o jardineiro. Ela tem uma outra verbalização com o carteiro. Ela tem uma outra verbalização com o dono da quitandinha. Ela tem uma... E por que isso? E por que isso? Porque eu não posso ser igual pro marido, eu não posso ser igual pro carteiro, eu não posso ser igual pro jardineiro, eu não posso ser igual... Por quê? Porque cada relação impõe a sua própria subjetividade. Por isso que meu conteúdo particular está dentro da minha casa, vamos supor que meu filho e meu marido, não é para sair da porta. Porque é intimidade. Senão, qual é a diferença? O jardineiro não mora comigo, nem pretendo que more. Mas por que ele teria propriedade de alguma coisa íntima minha? Não é? É a mesma coisa, por exemplo, que a secretária de um executivo ter propriedade das relações que ele tem, as situações que ele tem, o que é isso? Eu sei que pro ouvido soa mal, mas nós desempenhamos papéis. Nós desempenhamos papéis. E cada relação que a gente tem uma representatividade. Agora, a questão da faceta é a questão de como reverbera. Eu posso não gostar do jardineiro que veio para minha casa. E pode ser um aspecto gratuito. E essa pessoa também ter essa mesma sensação, não é? Ou pode ser que ele tenha feito alguma coisa errada que não me agradou. Ou pode ser que ele seja muito, digamos assim, como a gente diz, muito bajulador e também não me agradou, né? O fato é, não agradou. A faceta dessa pessoa não veio ao encontro né? A subjetividade do que ele me apresentou não veio ao encontro do que eu apresentei para ele. Mas ele se dá bem com o filho, ele se dá bem... Ok, mas não quero dentro da minha casa, porque não é. Essa subjetividade de encontros, de afins, ou não, passam por aspectos inatos, como eu estava falando, que a gente não sabe mensurar o porquê. Ou por alguma situação de alguma vivência, que talvez só essa pessoa tenha descoberto, enfim. Eu vou citar um exemplo rápido. Nós, há um tempo atrás, nós tivemos uma situação de uma menina que nós estávamos tendo certeza que essa menina estava sendo abusada pelo padrasto, que era uma paixão a pessoa. E de fato depois se confirmou. Essa menina não conseguia ter mesmo empatia. Ela depositou nessa pessoa essa situação de pai. Ele conquistou essa posição de fato junto a ela. Mas por alguma traição, alguma situação, e depois posteriormente por conteúdo velado, não foi assim que a coisa andou. É essa faceta que ele mostrou para ela, que isso acontece muito em casamentos, né? Que eu pretendo também abordar nos programas próximos sobre essa situação de crimes passionais. Não é a faceta que essa pessoa também, isso pode acontecer, não é? Aí a gente estaria tratando quase que com antissociais, os psicopatas, né? Apresentam uma outra faceta. Digamos assim, você entrega o ouro pro bandido e depois você fica vulnerável, porque quando você descobre aquela faceta, porque o que é uma faceta de um psicopata? Ele vai vender o que você quer. Ele consegue pegar rapidamente o que você quer. Então, se ele entender os aspectos que estão te faltando e ele se mostrar de alguma maneira caridosa e te entregar isso, e posteriormente você descobrir que
você foi traída, em qualquer nível, em qualquer patamar, obviamente você vai se deparar com a faceta real, não é? Mas nesse caso dessa menina, todos nós tínhamos uma ideia dele estar se esforçando para ajudar essa menina. Quando nós descobrimos, foi surpresa para todos, menos para a menina. No entanto, essa menina chegou para nós, essa mãe dizendo que essa menina era problemática, porque ela queria destruir o casamento dela. Essa menina ficou 1 ano e pouco em terapia, até nós descobrirmos que, na verdade, essa mãe estava tão cega por essa relação e pela faceta que ele vendeu para essa mãe, e de fato, porque nós também compramos essa, de um homem assim, como é que eu posso dizer, prestativo, gentil, não é? No entanto, essa menina não tinha isso, e ela era uma única voz contra todos. E óbvio, a gente estava pensando que o problema tivesse com ela, mas quando a gente descobriu, não era essa a realidade dos fatos. Nos surpreendeu a todos, volto a dizer, menos a ela. Ela teve essa faceta com dados de realidade. Então, assim, ó, agora, claro, os aspectos das facetas que pode você, talvez, se ligar no lado tóxico de uma pessoa. O que são essas brigas em carros e tudo mais? A pessoa desce, a pessoa não sei o quê. É porque os encontros das facetas que estavam ali eram tóxicas para ambos os lados. Não é? Isso pode acontecer. Quem nunca chegou e disse, não gostei, não fui com a cara daquele professor na escola, eu não gostei, não senti confiança naquele outro. Há uma batida e a coisa não volta, e não tem como a gente compartimentar, né? Isso fora os aspectos inatos, volto a dizer que a gente não sabe o que é. Há aquela tentativa de empatia, que é se colocar no lugar do outro também, a gente tem essa situação de tentar entender, mas houve alguma situação ali que não deu liga e a gente tem que investigar por quê. O encontro de subjetividades, para quem tem um pouco, geralmente isso a gente consegue perceber mais, quem tem assim, como é que eu posso dizer, um feeling mais apurado, quem está mais atento. Porque se você vai investigar, você vê que tem algum aspecto errado. Por exemplo, nós tínhamos aqui uma pessoa na nossa família que precisava que tinha um cuidador, enfermeira, né? E a enfermeira para nós era um amor, mas para essa pessoa que estava sendo cuidada era um horror, até nós descobrirmos que essa pessoa realmente estava abusando, não dela, mas assim, ó, do que ela possuía, né, de coisas particulares, né, de bens, de coisas que ela tinha. Então, assim, ó, quando nós vimos, haviam 2 facetas, aquela apresentou para nós e aquela, de fato, depois que ela achou que ela já tinha essa, como é que eu posso dizer, ela achou que ela já tinha essa cumplicidade nossa, tipo assim, que ela já havia nos conquistado, ela estava pouco ligando para essa outra pessoa que ela estava cuidando, né? Mas nós acabamos descobrindo isso. Então, assim, ó, e aí a gente entendeu o porquê daquela outra pessoa também falar daquele jeito, né? Dessa pessoa que estava sendo cuidada está tão antipatizada. Porque também, se é um psicopata, eles sabem conduzir isso de tal forma que a outra pessoa fique lesada e não ele. Ele fica assim, ó, como de protetor, eu tô ajudando, mas não é isso. Se a gente for descobrir, não foi essa a realidade. Não é essa a realidade dos fatos. Não foi essa a intencionalidade. Talvez, então, por isso, talvez se esconda um pouco de uma história para e vai soltando conta-gotas para outra, porque o cenário que vai se construindo atrás é um maquinário totalmente perverso, totalmente aleatório e contrário ao que foi mostrado para aquela determinada pessoa. E proposital.
e proposital. Não obstante, eu mesma passei por isso. Eu falava com uma pessoa que se dizia tão, assim, caridosa, tão gentil, de repente largou alguma situação, eu digo, para aí, onde foi que eu não peguei? Não é alguma coisa eu peguei errado, eu dei um time para poder me situar, né? Então, assim, esse tipo de coisa acontece geralmente com pessoas que têm alguma intencionalidade, né? E não se mostram de fato o que são. Aí depois, quando se revela, você fica, né? É porque, na verdade, existia um porquê daquela subjetividade, né? Você teve um encontro real ali, né? Mas, de repente, há aquela subjetividade que depois se impõe, que você pega dados de realidade no andar da carruagem, e aí você, né, tem aquela descolada, não é? Mas esse é o encontro de facetas, né? Então muitas mulheres compram isso. O que são essas mulheres que depois apanham no casamento? É justamente isso. O que é vendido para elas não é o que acontece posteriormente. É isso. Então aí a gente descobre a grande situação, porque quando a gente ouve os relatos era um amor, trouxe a família, ele era querido, me apresentou isso, me apresentou aquilo. Ou até, não obstante, às vezes uma pessoa vem e convence só aquela pessoa que tem interesse, mas não os demais. Quantas vezes a gente ouviu falar em casamentos, por exemplo, que os pais não concordam com aquela relação para a filha, ou que ninguém da família quer aquela relação para a filha insiste. Porque o que foi mostrado para depois a gente acaba descobrindo que não era o ideal, porque essa filha depois acabou entendendo, teve esse encontro da faceta real. Então, claro, a gente estava falando de uma situação de psicopatia, né? Então, esse encontro de facetas, ele é importantíssimo. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque a gente não deve negar aquele sentimento que a gente sentiu, se você não está completamente confortável, investigue primeiro, antes de fazer toda uma entrega, antes de colocar essa pessoa para dentro da tua casa, do teu lar, da tua amizade. Investigue primeiro, né? Pelas situações complicadas que vão acontecer posteriormente, caso isso se configure, porque você está confiando, você está, porque os outros te convenceram, você estaria, no caso, né? Como é que eu posso dizer? Negando a você mesmo, negando a sua percepção. É isso. A sua percepção pegou alguma coisa. Então, investiga primeiro antes de fazer essa entrega. É isso. A situação de facetas é a subjetividade. A subjetividade. Então, assim, você tem que estar atento. Volto a dizer, essa menina, ela não conseguia ter uma boa relação com esse pai, ela ficava intimidada com esse padrasto. E nós não entendíamos porque ele era uma pessoa agradabilíssima. Quando nós tomamos propriedade, todos nós ficamos boquiabertos, tipo, como? No entanto, a menina não. E a menina tinha dados de realidade e nós achávamos que a menina talvez pudesse ter sido problemática. Porque essa mãe trazia que essa menina estava atrapalhando o casamento dela, a relação dela nova, né? Então, assim, para os senhores entenderem aonde isso reverbera, e no entanto era essa menina que estava certa. Então, assim, ela teve um encontro de faceta intencional com ela. Intencional dessa pessoa com ela. Para ela, essa pessoa se mostrou. Então, a gente nunca deve, assim, renegar os nossos sentimentos, assim, o que a gente entende, o que a gente sentiu, né? Se você desconfiou de alguma coisa, ou do padeiro, ou não sei o quê, ou do rapaz que leva a criança para a escola, alguma coisa, tem que dar uma investigada,
Porque nem sempre aquilo que está sendo apresentado é de fato real. E a gente tem essa sensibilidade apurada. Nós temos isso, a gente tem que aprender a fazer uso disso, né? De ouvir mais, escutar mais, ver que aquilo não desceu bem, aquela situação não ficou clara para mim, não desceu legal, né? Ah, mas ele é maravilhoso, mas ela é ótima. Não, mas não quer. Né? Isso aconteceu comigo várias vezes. Quantas vezes eu mesma indiquei secretárias do lar para amigas? E as pessoas me ligavam, Virgínia, olha, eu não gostei, né? Sumiu uma coisa na casa, eu não gostei, o que é isso? Né? Eu achei melhor me privar disso. Por quê? Porque essa faceta pode ser uma para um, outra para outro. E o que é uma relação, então? E aí é importante eu falar isso para os senhores, né? E o que há, então, numa relação com uma pessoa? Ou com um filho, ou com um marido, ou com um pai, ou com uma mãe? O que é, ou com um tio, ou com irmãos? O que é essa relação? É você ter uma cumplicidade tal que você possa verbalizar isso. Olha, aquela pessoa não desceu. Ah, mas eu achei legal. Eu sei, mas para mim não me leva mal, não ficou bem. Para isso a gente conhece as pessoas, para explicar antes de agir o que de fato é a tua percepção com os teus dados de realidade a respeito dessa pessoa. Né? Porque nem sempre nós não somos obrigados a ter a mesma concordância, né? E até assim, ó, a trajetória de no meio dele deve ser respeitada, deve ser entendida e pelo menos ouvida. Não é? Eu não posso chegar no escritório, vamos supor, do meu ex, que eu conheço todos, e chegar lá e dizer, ele fez isso comigo quando a gente estava lá, porque eu não sei... Com que propriedade eu vou fazer isso? Eu não me sinto nem com propriedade de entrar no escritório do meu ex, muito menos de falar uma aberração dessas. E baseada na minha percepção, isso é conteúdo dele, eu até posso falar com ele, olha, eu tô vendo que isso está acontecendo, né? Então, assim, eu quero poder te ajudar, porque nós já tivemos uma relação, se eu tive uma relação com a pessoa, né? Eu gostaria de poder te ajudar, já que eu tive uma relação. Ok, aí, né, isso pode. Se eu deixei uma porta aberta que eu posso conversar e aquele conteúdo eu achei que não foi adequado. Isso eu posso falar, mas por onde passa isso? Por conversas, né? Por exemplo, essa criança, essa adolescente, essa menina, ela não tinha como canalizar isso, porque ela tentava verbalizar até para nós, e a gente estava desconfiando dela, na verdade, né? Sendo que, na verdade, ela estava certa. Então, esse encontro de facetas, ele é subjetivo, ele acontece. E, às vezes, ter aquele conteúdo gratuito da gente já não simpatizar, mas, com certeza, teve alguma situação subjetiva ali, que daí a gente tem que investigar, que deu como é que eu vou dizer, esse afastamento, né? Igualmente para esses casais tóxicos, né? Geralmente o homem, como eu disse, esses que batem em mulher, que tá cheio de Maria da Penha, ele percebe logo a personalidade dessa pessoa, dessa mulher. E aí ele faz uso disso, né? Ele mostra uma faceta que ele não tem para criar uma relação. Essa mulher acaba casando, tudo mais. Aí sim, depois vem os aspectos reais do que de fato se apresenta, né? Não obstante, é esse universo feminino da delegacia da mulher. É isso. As facetas vendidas não vieram ao encontro dos dados de realidade posteriormente, né? Não eram aquelas facetas que existiam, né? Não eram aquelas facetas que existiam. Então é isso, a gente tem que ficar muito atento, né? Porque pode ser que seja real e mesmo assim não seja empático a nós, pode ser, isso é inerente à nossa vontade, né? A gente também não quer mal, mas a gente se afasta. Agora pode ser que seja, sim, alguma armação, né? Porque às vezes a gente cai nisso, olha, para todos essa pessoa foi muito carinhosa, mas para mim não, pode ser que eu tenha
que eu esteja realmente confusa, ou pode ser que eu tenha uma sensibilidade maior, que eu tenha conseguido captar uma intencionalidade. Por que não? Né? Estaríamos no caso dessa menina, estaríamos no caso de 99% da realidade brasileira feminina. Por que existem tantas delegacias da mulher? Encontros errôneos de facetas. Não é? Ou a agressividade daquele homem que se uniu à agressividade daquela mulher, porque por aspectos inerentes, né? Luta de egos, ou um homem imaturo que não sabe entender que a mulher, talvez, né, ainda tenha um caminho a percorrer, não sei, né? Então é isso. Mas para os senhores verem aonde isso reverbera, e saliento de novo, reitero, nada tem a ver o encontro de facetas ou a empatia com você abrir mão dos seus direitos. Não tem nada a ver. A gente está deixando bem claro que não tem nada a ver. Você está se respeitando sem desrespeitar o outro. Você está se respeitando. E é isso. Né? Então esse é o encontro de facetas que eu costumo falar. Há os aspectos inatos, há os aspectos que a gente não sabe por quê, né? Mas há os aspectos que podem haver de intencionalidade ou os naturais, os inerentes, né? Que dariam uma liga ou não. E se não deu, não força, porque tem alguma coisa subjetiva ali que ou tem que se investigar ou tem que se afastar. É isso. Espero que os senhores tenham gostado. A gente volta a se falar semana que vem para mais um insight. O tema relacionamentos tóxicos. Até a próxima semana com você. Tchau.